Bom dia, meus amados e preciosos irmãos, preciosas irmãs, que Deus nos abençoe ricamente. Bem, nesta ocasião quero tomar este tempo, em breve, para falar um pouquinho sobre uma pergunta a nós dirigida. Há alguma base bíblica para afirmarmos com honestidade ou honestamente, com total certeza, que animais não serão ressuscitados? Bem, nós falamos a respeito disto há um tempo atrás, sobre o tema haverá ressurreição de animais? Porquanto nós falamos a respeito das vezes que o William Branham ressuscitou animais. Eu sei de um peixinho, né? E ele viu o seu cavalo no céu, viu o seu cachorro, que aquele homem matou, e essas coisas. Bem, base. O que é a nossa base da fé? Então, primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês que a Bíblia é a nossa base da fé. Tem algum relato bíblico? Se alguém tiver, por favor, eu recebo com alegria me ensinar se tem algum relato bíblico de animais sendo ressuscitados. Eu ainda não conheço. Então, por que a Bíblia é uma base? Vejamos Deuteronômio capítulo 4, o que Deus estava dizendo através de Moisés é base bíblica. Então vamos na base bíblica para ver se teve algum animal ressuscitado na Bíblia. Agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Então nós vamos perceber que o que tem no Velho Testamento, vamos colocar lá no Novo também, como base. Começando assim, o verso 2 diz: nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno. Então vejam bem, vamos partir desta base. Nada acrescentareis. E também nada diminuireis dele. Tem outra escritura? Tem. Apocalipse, capítulo 22, o verso 18 e 19. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida. Então não se deve acrescentar, ao mesmo tempo também não se deve tirar nada. Paulo, ele trouxe uma advertência severa a esse respeito. Se alguém ou ele mesmo viesse, está na carta aos Gálatas, trazer um outro evangelho, além daquele que ele tivesse anunciado, ele deveria ser considerado anátema. Ou um anjo, se um anjo descesse do céu e acrescentasse ou tirasse qualquer coisa deste evangelho, deveria ser considerado anátema. Então nós vamos ver que Jesus, ele se referindo ao seu ministério, ele disse que ele não fazia nada a menos que o Pai o mandasse. E ele caminhou dentro das Escrituras. Ele não fez nada fora das Escrituras. Ele não ensinou nada fora das Escrituras, que havia sido dado para ele, os tipos lá do Velho Testamento, e ele veio então pisando naquelas pisadas, sem afastar. Então, quando alguém diz
sobre esses animais do céu, cachorro e orar. Então não tem base bíblica para que isso aconteça. Então tem alguma base bíblica para dizer que animais não serão ressuscitados? Tem base bíblica. Sim. Agora vamos ver em relação à vida do animal. Aí a gente vai aqui em Levíticos, capítulo 17, diz assim, as Escrituras: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra ele porei a minha face e o eliminarei do seu povo. Pois a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado para fazer expiação pelas vossas vidas sobre o altar, é o sangue que faz expiação pela vida. Portanto, digo aos filhos de Israel: nenhum de vós comerá sangue, nem os estrangeiros, nem que peregrine entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar um animal selvagem ou uma ave própria para comer, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Porque a vida de toda criatura é o seu sangue. Por isso eu disse aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Então veja que o animal irracional, ele não tem, a vida dele é o sangue. No ser humano, a vida está no sangue, circulando em todas as suas células. Mas ele tem algo que é eterno. Deus nunca falou sobre resgatar, sobre animais eternos. Haverá animais? Sim, eu creio que haverá animais. Mas eles não serão esses que morreram que ressuscitarão. Mas os que morrerem em Cristo, os homens. Eu tenho um cachorro qual eu amo muito. Então ele vai ressuscitar também. Aí não tem base bíblica. Porque Jesus não morreu para isto. Jesus morreu para nos dar vida, e aqueles que estiverem mortos, que morreram em Deus, os tornará a trazer com ele na sua vinda. E a Bíblia ainda mostra mais que todos os homens ressuscitarão, uns para a glória eterna, uns para a vergonha, uns para a exaltação, outros para a vergonha. E veja bem o motivo de não, o que foi proibido pelos apóstolos em Jerusalém, naquela assembleia de Jerusalém, a respeito de servir a lei ou a graça. Então ali também entrou essa questão do sangue. Então quando eles estavam passando o que o Espírito Santo determinou para que eles ensinassem, eles disseram o seguinte: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Agora, fazeis bem se vos guardardes destas coisas, bem vos há. Aí parece que você ainda não houve uma compreensão de se tem base bíblica para afirmarmos com honestidade, com total certeza, que animais não serão ressuscitados. Então, base bíblica não tem nenhuma que animais serão ressuscitados, porquanto não tem nenhuma coisa no Velho Testamento de animal que foi ressuscitado, e nem no Novo Testamento. Os ossos ressuscitarão? Sim, os homens, porque tem base bíblica. Tem base. A Bíblia mostra que quando Jesus morreu, muitos dos que dormiam no pó ressuscitaram. Eles ressuscitaram.
A Bíblia mostra isso na ressurreição de Jesus. A gente pode olhar isso nos evangelhos e perceber. Então tem base bíblica que Jesus ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou. Então ele foi assunto ao céu. Mas não diz a respeito de um animal ressuscitar. Então tudo que não tem e eu coloco, eu estou acrescentando. Tudo que tem e eu tiro, eu estou tirando. E a advertência, ela é terrível ao que acrescentar e ao que tirar. A gente pode ler em Apocalipse 22 o que vai suceder a eles. Então nós vamos compreender estas coisas. Então não tem base bíblica para dizer que animais ressuscitarão. Se alguém tem uma referência bíblica a respeito de alguém que orou por um animal na Bíblia Sagrada e ele ressuscitou, eu gostaria que, se você for meu amigo, enviar para mim, porque eu desconheço essa escritura. Mas Jesus ressuscitou. Mas no Velho Testamento tem ressurreição de mortos. No Novo Testamento tem ressurreição de mortos de seres humanos. Então tem base bíblica que os homens ressuscitarão. E tem escrituras, além de ter exemplo, e tem escritura para tal, de que haverá uma ressurreição. Bem-aventurados são aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição, pois sobre eles não terá poder a segunda morte. Então vejam que haverá uma primeira ressurreição, haverá uma segunda ressurreição. Mas de quem? Dos homens. Agora, a vida do animal, ela é o sangue. Não está, mas ela é o sangue. É a alma dele, a vida dele. O homem, se ele perder todo o seu sangue, ele morreu. Ele expira, mas o seu espírito vai para Deus. Ele tem uma segunda chance. Então, se viver para Deus, eles vão ressuscitar, sim, para a vida e não para a vergonha. Então, tudo isso é Bíblia, é base bíblica. Agora, não tem, então, a quem fez essa pergunta, a quem direcionou, eu não encontro nenhuma base bíblica para dizer que eles ressuscitarão. A sua pergunta, você está dizendo que os animais não serão ressuscitados? Porque nós vamos ficar com o quê? Com o que a Bíblia diz, não com o que alguém chega e diz. Alguém chega e diz que isso é assim, eu vou olhar aonde? Se tem base bíblica na palavra. Desde que não tem, então eu deixo aquilo de lado. Aquilo não vai me chamar a atenção, não vai me prender, porque de qualquer forma, eu não me interessa aquilo, porque eu não encontro na Bíblia fundamento. Então é isso que nós devemos fazer. É isso, meu irmão, minha irmã, isso que você fez a pergunta deve tomar. Cadê a base bíblica para dizer isto? Então eu tenho base bíblica para dizer que não ressuscitarão, porque não tem base na Bíblia para isso. Agora, se eu estiver enganado, tiver alguma base bíblica aí, pode me passar. Vocês estão compreendendo? Compreenderam? Quando Jesus ressuscitou, quem que ressuscitou? Quando Jesus morreu, quem ressuscitou? Santos que dormiram no passado. Muitos dos que dormiram ao pó da terra ressuscitaram. A Bíblia não menciona nem um animal de estimação, nem isso, nem ninguém, nem
um animal. Mas mostra homens e mulheres que ressuscitaram. Agora, se tem alguém que vem aí falando sobre essa ressurreição, ressuscitou o peixinho, o cachorro ressuscitou e estava lá no céu, essas coisas, isso não tem base bíblica para tal coisa. Então fica aí a nossa resposta a esse respeito de base bíblica. A nossa base é a Bíblia, então nós pegamos o Velho, o Novo Testamento. Eu pego o tipo e o antitipo, então eu firmo nisso, então eu tenho segurança. Não estarei trazendo um outro evangelho além daquilo que está escrito para emocionar as pessoas, para alegrar as pessoas, dizer que sou alguma coisa, um profeta, e começar a citar coisas que não existem nas Escrituras. Vejam bem, precursor de segunda vinda de Jesus, por exemplo, é uma coisa. Cadê a base bíblica aqui para dizer que viria um precursor? É porque não leia a Bíblia corretamente. Eu, porém, vos digo, Elias já veio, pronto. E querem dar crédito? Esse Elias é João Batista. Acabou, está escrito na Bíblia desta forma. Agora eu vou torcer as Escrituras para dizer que há um Elias para esta era de Laodiceia, que nem existe era na Bíblia, nem isso existe na Bíblia, meu irmão, não existe era. Como vai ter profeta para esta era? Então fica a nossa resposta, que Deus te abençoe, te ajude e vamos seguindo em frente. Não estamos fugindo da raia, qualquer coisa estamos aqui prontos. Em nome de Jesus Cristo, Deus vos abençoe.